Começa agora o programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele é estudioso de línguas antigas, profundo analista do livro mais lido pela humanidade, a Bíblia. Ilustre professor, graduado em odontologia, com especialização em periodontia. Ele é professor de judaísmo e cristianismo primitivo do curso de Ciências e Religião da Universidade Federal da Paraíba. Hoje, conosco, o ex-seminarista e pesquisador do hebraico e das religiões, principalmente do judaísmo, o doutor Severino Celestino da Silva. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer da minha felicidade de estar aqui com vocês pela primeira vez nessa cidade que eu já conheço, tem uma grande escola de odontologia, e estamos à disposição para conversar, Sidney, sobre aquilo que for necessário, que possa esclarecer as pessoas para entender melhor uma jornada para o reencontro com Jesus. Muito bem. Ele estuda a doutrina espírita e há 20 anos faz um link entre a Bíblia e o Espiritismo. Já escreveu, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte e talvez outros livros aí que eu não saiba o nome, né, professor? Tenho mais alguns, traduzimos o Gênesis direto do hebraico para o português, chama Bereshit, em parceria com o israelense. Lancei o Evangelho Cristianismo Primitivo, prefaciado pelo arcebispo da Arquidiocese da Paraíba, Dom Aldo de Cílio Pagotto. Lancei também o Judaísmo, lancei a Didaquê, que foi o Catecismo Primitivo dos Apóstolos, e mais recentemente, Comunidades do Caminho, a História do Cristianismo Primitivo. Nós temos aqui em nossos estúdios uma celebridade, uma criatura profundamente conhecedora e, como já notaram os caros amigos, de uma humildade muito grande, um conhecimento extraordinário, mas que vai ser explorado um pouquinho por nós agora, professor. Prazer, que imenso, querido. A primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é talvez a que os nossos amigos lá de casa gostariam de fazer para o senhor. Quem é Jesus? Ele é realmente aquela figura loira, bela, e é verdade, professor, que ele nunca foi cristão? Com certeza. Jesus, da vida de Jesus, descendeu, nasceu, surgiu o cristianismo, que é um termo criado por Lucas, lá na gruta de Antioquia, na antiga Síria, que agora pertence à Turquia, e ali pela primeira vez foram chamados de cristãos. Mas Jesus é um homem incrível, é um ser que dividiu o tempo. Eu tenho muitos amigos judeus e que não aceitam Jesus como Messias, mas eles dizem que Jesus é tão forte que eles são obrigados a colocar no cheque deles 2015 e não o ano judaico de 5.785, que seria o ano correto, porque Jesus foi tão marcante que até ele se submete ao calendário que ele alterou antes e depois dele. E eu lhe digo que há 50 anos, como eu mesmo comecei em 1964 como seminarista, essa busca a um reencontro, eu diria assim, palpável, que Jesus me enternece. Tudo que ele fez marca muito minha vida. E se hoje eu sou espírita há 35 anos, eu sou por causa do Evangelho. Que história é essa de ex-seminarista? Eu realmente fui candidato ao Colégio Pio Brasileiro em Roma, onde eu iria fazer o meu curso de teologia. Eu estudei no Seminário Arquidiocesano da Paraíba, ia ser padre, mas nós não escolhemos, Deus nos escolhe. A minha estrada de Damasco foi exatamente por causa da minha faculdade mediúnica. Mas não chegou a ficar cego? Não cheguei a ficar cego. Eu era cego para a doutrina, parodiando, se quiser alguma metáfora, nesse sentido. Mas foi a minha faculdade mediúnica que eu vejo espírito desde os 6 anos de idade. Olha só, que maravilha. E aquilo eu achava tão natural que eu achava que era a faculdade. E aí a explicação foi encontrar... Foi encontrar, porque na verdade foi uma cobrança muito forte que aconteceu aqui em São Paulo, capital, durante o meu curso de mestrado na USP, que eu fui
muito tentado por 3 entidades que queriam que eu me suicidasse. Meu Deus do céu. E coincidentemente isso aconteceu de frente ao edifício Joelma, onde houve aquele incêndio. Entendo. E que muitos se suicidaram. Isso foi uma história que durou 14 anos. Uma sensibilidade grande, né, professor? Muito grande, mas graças a Deus, graças a Jesus, os bons espíritos, doutor Bezerra de Menezes, me deram um apoio assim extraordinário. O senhor falou de outros religiosos que respeitam Jesus, eu estou me lembrando de Gandhi. Nossa, que homem, né? Que exemplo de humildade, de denodo, de garra em prol. Porque, na verdade, o grande exemplo que Jesus fez lá no cenáculo, lavando os pés dos discípulos, foi para que nós fôssemos servidores de todos. E Gandhi foi alguém, um instrumento, eu diria, do próprio Jesus, para ser o servidor daquele povo e que marcou uma presença tão espiritual que é exemplo para todos nós até hoje. Me diga uma coisa, Jesus era loiro e belo? Não, claro que não. Esse Jesus que a gente vê nos quadros louros, belos, dos olhos azuis, é um Jesus saxônico, ocidental. Mas Jesus, o biotipo dele era um biotipo judaico, devia ser moreno, um nariz bem específico de um judeu autêntico. E ele só falou para orientais? Ele nunca pregou para cristão. Gostaria muito de ter assistido uma conferência dele, mas na verdade, segundo Mateus, multidões o seguiam da Galiléia, da Judéia, de Decápolis, de Além Jordão e de Jerusalém. Quer dizer, não tinha nenhum ocidental que tivesse ido, mas ele pregava para aquele pessoal naquela época. Professor, eu tenho aqui milhões de perguntas e provavelmente o pessoal de casa, os telespectadores, adorariam fazer muitas perguntas, mas nosso tempo na televisão é curto. Eu quero explorá-lo com alguns temas assim mais marcantes. Fale-me, por favor, professor, alguma coisa sobre Jesus e a reencarnação. Jesus, como judeu e simpatizante, inclusive, de algumas atitudes farisaicas, todo fariseu defendia a ressurreição na forma da reencarnação, e Jesus foi um judeu que pregou, embora não tivesse sido o objetivo dele, porque a reencarnação é tão antiga quanto o primeiro ser humano, os hindus, os egípcios, os gregos, todas aquelas civilizações, os drusos, que antecederam a doutrina espírita, entenderam o princípio da reencarnação como o grande caminho para Deus. E Jesus não deixou diferente, se bem que o papel dele não era esse. Mas mesmo assim ele deixa bem claro lá em Mateus 11, 10 a 14, que João Batista era o Elias que devia voltar. Por quê? Porque Malaquias falava disso e porque Isaías falava disso. Então Jesus simplesmente lembrou que João Batista tinha voltado como Elias, Elias tinha voltado como João Batista, reencarnado logicamente. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo no nosso primeiro bloco e eu vou perguntar daqui a pouco sobre a reencarnação na Bíblia para o professor Severino Celestino. Não saia daí, voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para o programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Eu estou aqui com uma celebridade, o professor Severino Celestino da Silva. Ele é especialista na Bíblia. Eu quero lhe perguntar, professor, uma pergunta que ficou do bloco anterior. Nós podemos dizer que a reencarnação encontra-se na Bíblia? Com certeza. Todo judeu, o judeu ortodoxo, aquele que usa o chapéu,
o peote, que é aquele filete de cabelo que você vê vestido de preto, que são os verdadeiros exigentes ou estudiosos da Torá, todos eles são reencarnacionistas. E eles o são porque a reencarnação está na Torá. O ser humano já foi criado lá no Gênesis 2:7, segundo nos narra Moisés, para múltiplas existências. Porque, permita-me usar o termo original, porque com certeza pode ter algum judeu, alguém que conheça o idioma, mas Moisés escreve assim: Vá itse Yahvé Elohim et ha-Adam. E formou Yahvé com Elohim o homem. Vê Iapá e soprou, Beapaiv, e soprou em suas narinas, Neshamat Haim, que significa um sopro de vidas. A palavra judaica. No plural. No plural, não existe singular. Então o Neshamá, que Deus colocou em nós, não foi para uma só existência. O corpo físico, depois do Neshamá, passa a chamar Nefesh, como está lá no livro dos Espíritos. O Espírito é a alma encarnada, é o Espírito, quando se junta ao corpo, passa a chamar alma, na classificação moderna, embora atualíssima. Não tenha pegado muito no Brasil, mas... Mas é isso aí o que acontece. É isso aí mesmo que acontece, né? Segundo o livro dos Espíritos, sim, né? Sim, você sabe disso. Tá. Então, esse Neshamá, que ele chama, Neshamá, que é a centelha divina que Deus coloca em nós. Não é o Ruá, não é o Espírito. O Espírito divino é muito sublime, não poderia chegar até nós. Há uma degradação para que esse Neshamá possa entrar em contato com o corpo. Só que esse Neshamá, ele chama Neshamat, que é uma expressão genitiva, construída no hebraico, Neshamat Haim, sopro de vidas. Vidas. Ninguém traduz assim, mas no original, a palavra vida é como óculos, calças. Você Sim. diz minhas calças, meus óculos, e é um só. Então, Haim também, vidas. Então, Deus colocou em nós um sopro para múltiplas existências. Professor, mudando, como diria meu avô, de pato para ganso, nós queríamos saber a respeito do Código da Vinci, em que Dan Brown acaba afirmando que Madalena teria sido uma companheira, esposa de Jesus, e com ele teria tido até alguns descendentes. O que o senhor me diz de Jesus e as mulheres? Eu digo que Jesus foi um homem que tratou todos com igualdade e com justiça, porque ele primava por justiça. Se a vossa justiça não excedia a dos escribas e dos fariseus, avante os que têm fome e sede de justiça. Então ele era um homem que primava pela igualdade. Jesus tratou as mulheres igualmente como tratava os homens. Não via o sexo, via o espírito. Dizem que ele até foi um dos primeiros feministas da humanidade, né? Com certeza. Eu não diria nem feminista, eu diria que ele foi um homem justo que viu as coisas respeitava como o ser humano como vida suprema. Com os mesmos direitos. Ele não se preocupava com a qualidade da pessoa, mas com a necessidade da pessoa. E me fala alguma coisa sobre o relacionamento entre Jesus e as mulheres. Na verdade... Ele teve esposa? Não existe na história nenhuma justificativa. Porque há um evangelho apócrifo que diria que ele teria tido, inclusive, descendentes. Não vejo, não encontro, até hoje, nas minhas pesquisas, não encontrei nenhum suporte para isso. Embora que, para o judaísmo, não casar é que era um erro. Porque o primeiro mandamento do Gênesis é crescer e multiplicar-se. Então, o celibatário é uma coisa condenada, inclusive, na própria essência da Bíblia. É só citada por Paulo, né? É melhor. Mas Paulo foi por opção. Paulo foi celibatário por opção, mas ele diz é melhor casar do que abrasar. Ah, sim. Tá? Se você não pode viver sem uma esposa, se case. Agora mas ele vai dedicar-se à doutrina, é melhor. É melhor que seja um celibatário, mas foi por opção. E ele sabia que Paulo era ortodoxo e judeu também, Na sua opinião, agora fale sério, hein, professor, na opinião particular, sem nos basearmos naquelas pesquisas profundas suas, Jesus teria se aproximado de alguma mulher? Eu não vejo. Olha, você uma vez foi perguntado a Chico Xavier se ele era homem. Um jornalista chegou a perguntar isso. Ele disse do umbigo para cima. Então, o sexo, para pessoas como Jesus, são sublimados. Então, toda a energia, porque
Emmanuel disse que ninguém brinca impunemente com as sagradas energias do sexo. Sim. Então o sexo é uma coisa sagrada. E Jesus, eu acho que ele canalizou isso com muita naturalidade. Ele estava acima dessas necessidades físicas. Então ele era um espírito tão iluminado que ele conduziu, ou centralizou todas as suas energias para servir. Não vejo que estivesse no projeto dele casamento. Embora que se ele fosse casado, também não mudaria absolutamente nada. Mas aí você fez. Nada que o dele perguntou grisse, minha né? opinião. Nada que estaria dentro do contexto. Seria até um grande exemplo. Nada ao contrário, mas na sua opinião. Não houve essa necessidade, nem esse projeto na vida de Jesus. Eu acho que Dan Brown ganhou muito com isso. Sim. Porque é um livro de ficção. Eu li a obra, é surpreendentemente prendedora do leitor. Mas ele diz que se baseou no Evangelho. Mas o Evangelho apócrifo ele se baseou, ele foi vivo, porque o Evangelho que ele se baseou fala que Jesus andava frequentemente com Maria de Madalena e que a beijava com frequência só que o texto estava corrompido, a gravação estava corrompida, não se achou o texto original, a traça comeu. E poderia ter sido na face, poderia ser no rosto. Ele colocou na boca e isso teve um efeito muito grande. E daí para frente ele partiu e as pessoas gostam muito mais da fofoca sobre Jesus do que da mensagem dele. A lenda é mais interessante do que o real. Professor, o nosso tempo é curto e eu quero aproveitá-lo principalmente para falar de Jesus. Qual foi, por favor, a influência do idioma grego na mensagem de Jesus? Eu acho que, respeitando toda a cultura grega, a filosofia grega, que até incomodou muito Paulo de Tarso. Porque Jesus não falava grego. Não. O idioma de Jesus era o hebraico, que era o hebraico litúrgico. E ele falava também o aramaico. O latim também? Não consta. Tem até um escritor americano, Lane Fox, sim, que ele disse que o diálogo de Jesus com Pilatos teria que ter um intérprete, porque Pilatos não falava hebraico, mas Jesus falava latim ou grego. Eu acho isso muito interessante. Se bem que Jesus... aquele mesmo autor do livro que Jesus disse que não disse? Não, aquele é Bart Ehrman, que é um grande escritor, professor da Universidade da Carolina do Norte. Eu sei que o senhor gosta desse livro também. Eu tenho todos os livros dele. Sim. Eu gosto muito da exegese dele. Ele é um agnóstico, mas é uma pessoa cientificamente que traz informações maravilhosas. Eu estudei o livro dele também. Eu tenho todas as obras dele e onde eu vou achando, eu vou comprando. Mas voltando ao grego, qual tem sido a influência? Eu acho que foi terrível. Eu acho que foi a pior coisa que poderia ter acontecido a mensagem de Jesus, foi o grego. Porque mudou muita coisa. Eu tenho os evangelhos, eu tenho o evangelho de Jesus em hebraico, em grego, em latim, tem uma história da Vulgata, tem uma história da Septuaginta, e você observa que desde a passagem do hebraico para o grego já que houve problema. Houve, assim, distorções. Distorções. Do grego para o latim também. Eu tenho um caso clássico que eu gosto de citar, só para você ter uma ideia. Faça isso. Quando Moisés desce do monte com as tábuas, sim, está lá no Êxodo 24, 39, ele desceu, segundo o texto original hebraico, lá do Êxodo, Shemot, como se diz em hebraico, ele desceu com raios de luz na face, porque ele tinha acabado de falar com Deus. A expressão Karan em hebraico, o hebraico não tem vogal. É Kuf, Resh e Nun. São as três letras que formam Karan, que significa raio de luz. Quando Jerônimo foi traduzir a Vulgata, o latim, em vez de ele traduzir Caron, ele traduziu Keren. Em vez de dois A's, ele botou dois E's. E Keren, em hebraico, é chifre. E ele, por conta disso, Michelangelo, quando foi produzir a estátua de Moisés, em vez de dois raios de luz, colocou dois chifres. Está lá na igreja de São Pedro Acorrentado, em Roma, ainda hoje. E depois que quiseram, quando descobriram o erro, quiseram quebrar a estátua, mas preservou a cultura europeia. Foi um problema de tradução. De tradução. Então, o que em vez de descer com raios de luz, desceu com chifres. Para você ter uma ideia, Yam Suf, que é mar dos juncos, foi traduzido como mar vermelho. Então, em outra expressão, Moisés nunca atravessou o mar vermelho.
Ele atravessou o mar dos juncos. Junco não dá em água salgada, só dá em água doce. Então ele deve ter atravessado em outro local. Então tem muita coisa para se esclarecer. Professor, infelizmente esse bloco está chegando ao final e eu tenho que lhe fazer uma pergunta agora. Me fala um pouquinho, nesse 1 minuto que falta, da Vulgata, naquela seleção de evangelhos, mas São Jerônimo? Jerônimo, secretário do Papa Damaso. Então, mas e foi um divisor de águas. O senhor acha que elegendo-se Mateus, Marcos, Lucas e João, ele agiu corretamente? Na verdade, até Jerônimo, no tempo de Irineu nós temos 22 livros, depois em Origem nós temos 27, 29, e foi tirado o Pastor de Hermas, foi tirado as cartas de Paulo a Barnabé. Quer dizer, muitas coisas foram filtradas para haver harmonia, inclusive a carta de Tiago, irmão de Jesus, por causa do choque com Paulo, quase não entra no cânon. Ele fez um bom trabalho, Jerônimo? Ele foi obrigado praticamente a fazer, porque foi uma ordem do Papa Damaso, tanto que ele faz uma carta justificando, quando ele diz: da velha obra, quereis que eu faça uma obra nova, que pensarão aqueles que conhecem os textos antigos quando virem os textos novos. Então os 4 evangelhos que nós temos, de uma certa forma, reflete ainda que palidamente a realidade. Tem muita coisa boa que a gente não pode desprezar, mas falta ainda algumas coisas que seriam interessantes. O tempo voa, professor. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta na sequência de Despertar, para o último bloco de Despertar. Não saia daí. Estamos de volta para o último bloco de Despertar. Hoje com uma celebridade, professor Severino Celestino da Silva. Professor, eu interrompi no último bloco só para encerrar o assunto. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, de uma certa forma, refletem a vida e o pensamento de Jesus? Reflete em parte. Porque o próprio João, no final do seu evangelho, ele disse que milhares de livros podiam ser produzidos ainda sobre tudo que Jesus fez. Com certeza. Né? Mas dentro da pobreza, vamos dizer assim, do que foi dito sobre Jesus, reflete em parte. Agora eu quero falar de amor. Lendo o livro Um Monge e o Executivo, de James C. Hunter, ele faz uma apologia à maneira de se falar o amor, de externar o amor, principalmente o amor incondicional, o amor ágape. Eu quero saber do Senhor qual o amor, afinal de contas, que vigoraria dentro da mensagem de Jesus. O ágape, o philos, o eros ou ahavá? Eu diria para você que é o ahavá. Mas explica para o nosso telespectador, porque eu não vou saber explicar a diferença entre um e outro. Na verdade, essa diferença de ágape, philos e eros é vamos dizer assim, uma ressonância do idioma grego. Mas o ágape não é o incondicional? Sim, na visão grega. Mas no hebraico não existe isso. Essa divisão é no idioma grego. No hebraico é uma palavra só, ahavá. Resvalamos novamente naquela questão entre grego exatamente. E hebraico. Quando Jesus fala, quando pergunta a Pedro, lá no Mensa Christi, lá às margens do mar da Galileia, ele pergunta: tu me amas? Mas é ahavá. Ahavá de ti, você me ama. Pergunta 3 vezes, ahavá. Explica pra gente, nós pobres mortais aqui que não entendemos nada, qual que é a diferença entre o ágape, o philos, o eros e o ahavá? O ahavá é o amor que Jesus passa para Pedro, que seria sinônimo do ágape grego.
O eros é o amor, vamos dizer assim, carnal. Entre as criaturas. O amor carnal entre homem e mulher. O filho é o amor cultural. É o amor à cultura, o amor tá certo? A filosofia, tá certo? E o ágape seria o amor espiritual que transmite o ahavá do hebraico. Então, o ahavá, de uma certa forma, é o ágape, é o incondicional. É o incondicional, é o amor universal. Mãe, aquele que não tem interesse nenhum. Aquele amor que dá pelo prazer de ser útil. É o amor que Deus tem por nós, de nos dar o ar que respiramos. Como Jesus fala no grande sermão, faz chover sobre justos e injustos e o sol brilhar sobre os bons e os maus. É o amor da vocação de servir. De servir incondicionalmente, sem esperar do outro absolutamente nada em troca. Nosso tempo está voando, professor, e eu quero fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. Nós, no meio espírita, não temos, não sei se feliz ou infelizmente, o dízimo. Uhum. E contamos aí com uma dificuldade danada para manter as nossas atividades. O dízimo não é mais um costume judaico? Não, o dízimo acabou desde a reconquista de Jerusalém pelos macabeus. Foi extinto? Foi extinto, porque o dízimo foi criado para uma tribo, chamada tribo de Levi, que as 11 tribos receberam terra e os levitas não receberam. Então não era dinheiro? Não. Eram propriedades? Não era propriedade. A expressão em hebraico chama ma'aser, Bens que vem de esra, que é 10, ma é uma proporção, seria 1/10 daquilo que se lucrasse do que foi plantado. 1/10 da colheita, que iria para o templo, para os sacerdotes, para os levitas, que eram auxiliares dos sacerdotes, viúvas e órfãos. Eu vou pegar a gravação do senhor e levar para os meus líderes espíritas aqui de Bauru, porque eu vou dizer para eles assim, que olha, o meu entrevistado disse que devemos levar o tesouro à casa do Senhor. Eu posso dizer para eles que o senhor me autorizou a implantar o dízimo espírita? Não pode. Se você que disse isso, não diga que fui eu que mandei. Tem toda a autorização minha para dizer, agora não use meu nome. Então, nesse caso, o dízimo não seria algo material, mas seria algo do sentimento? O centro espiritual. Qual é o nosso tesouro? O que é que Jesus fala no Evangelho? Feliz o que não põe esperança no dinheiro e que armazena tesouro no mundo espiritual, onde a traça e o ferrugem não come e o ladrão não rouba. Então, o tesouro que Jesus quer de nós é o tesouro espiritual, é o amor incondicional pelo semelhante. Mas se, eventualmente, algum frequentador nosso, uma pessoa que, assim, bastante integrado na casa, consciente das nossas necessidades, como ocorre, e eu respeito muito as igrejas evangélicas, e na própria Igreja Católica, muita gente doa muitos bens, e com isso é que a Igreja Católica, inclusive, enriqueceu. E eles não eram obrigados, era uma coisa espontânea, era algo assim que vinha do coração. O senhor é contrário a isso? Não, eu acho o seguinte, eu sou dirigente de uma casa espírita, mas não pedimos nada na nossa casa. Aliás, ele doa todos os direitos autorais dos seus livros para uma casa espírita, principalmente para as obras assistenciais do Núcleo Espírita Bom Samaritano em João Pessoa. Estou certo? Certo, é a nossa casa que eu dirijo já faz mais de 20 anos. Então, continue. Eu posso implantar o dízimo ou não, professor? Não implante. Se você quer fazer alguma coisa na sua casa, comunique que vai fazer. Se alguém quiser ajudar, ótimo. Se não, nenhuma imposição, nem cobrança, nem, sobretudo, percentual. Nem o judeu cobra mais isso hoje. Os ortodoxos do Estado de Israel são sustentados pelo governo. Não existe dízimo. Existe na sinagoga o que eles chamam de tzedakah, que vem de tzedek, que é justiça. É uma caixa de madeira que ali, quem quer colaborar com o rabino, com a comunidade, com a pintura da sinagoga. É espontâneo. Espontaneamente e anonimamente, como Jesus ensinou, dá com a direita e com a esquerda, não vejo. Nosso tempo está acabando. Eu quero fazer praticamente a última pergunta e depois dar-lhe a palavra final. Me fale rapidamente a diferença entre a Gênesis de Moisés e a Gênese de Kardec. De Moisés nós chamamos o Gênesis. Em Kardec a gente chama a Gênese. O Gênesis de Moisés é uma obra excelente que fala da criação do mundo, fala da história de Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, Moisés. Os profetas não, Moisés
representa o primeiro livro que trata da criação. Daí chama-se Bereshit. É uma obra histórica. Histórica e genérica também, genésica, porque ele fala de passagem excelente. Inclusive, Jesus está no capítulo 3 do Gênesis, já lá na história de Adão e Eva, que é uma história totalmente mal entendida por nós cristãos, mas ali Jesus já se encontrava. E para encerrar, professor, e a Gênese de Kardec? A Gênese de Kardec é uma obra científica maravilhosa, que eu recomendo a todo espírita e não espírita. Ele fala da Gênese mosaica, ele também faz uma comparação dos dias da criação. Kardec faz uma análise exegética fantástica e entra em assuntos diversos, inclusive eu recomendo o capítulo 14º, que fala dos fluidos, que é onde está toda a ciência e toda a base do universo. Como pesquisador e cientista, eu considero a Gênese a obra mais científica da codificação de Kardec. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço e espero voltar ainda algumas vezes a Bauru e deixar aqui o meu recado de harmonia, de paz, e busque em Jesus, que todos nós temos muito a ganhar ao reencontrá-lo. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo programa.